E nós estávamos a conversar a respeito de algumas coisas que ele vivenciou, que ele viveu. Ele é angolano. E estávamos a falar do 25 de abril, que já vai se aproximar, e aí essas coisas assim, coisas normais que você conversa na hora do almoço. E ele começou a me contar as histórias dele no tempo que teve na guerra da Angola. Não sei se você sabe, mas entre 1961 e 1974, acertei? 13 anos de guerra da Angola. Houve uma certa conflito, uma certa mortes e existiu ali uma grande tragédia. E foi a Guerra da Independência. Depois veio o 25 de abril, que foi, pronto, a Revolução dos Cravos. Depois não entramos mais nesse detalhe. E eu fiquei curioso porque ele recebeu um tiro, de graça, no meio do tórax, meio do peito assim. E ele levantou a camisa e me mostrou. E ele disse que foi para a enfermaria e quando chegou lá, haviam poucos recursos. Eu disse, seu Armando, mas como é que o senhor sobreviveu? Com um tiro bem aqui no meio. Ele disse, olha, vou lhe contar o que é que se passou. Nós tínhamos uma única coisa, que era a fé. Nós críamos e sabíamos que o Deus que nós conhecíamos era capaz de nos manter vivos. Porque nós precisávamos guerrear novamente. E nós chegávamos lá nesse campo nessa enfermaria, e eles começavam a falar uns para os outros. Olha, vai ficar tudo bem com você. 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 Mas, amado, é um cenário de guerra. Pessoas baleadas, pessoas amputadas, pessoas literalmente mutiladas. E eu fiquei naquele momento impressionado com aquela atitude dele. E estávamos a terminar a conversa e ele falou assim, olha, mas existia algo interessante. Que quando existia recursos, as pessoas morriam mais. E a minha antena já ficou já. Disse, meu Deus, que aula de fé que eu estou recebendo aqui dele. Quando havia recursos, as pessoas morriam mais. Porque eles paravam de crer naquilo que eles estavam confessando e passavam a crer nos medicamentos, nos médicos, no que fosse. Eu disse, meu Deus. Um homem que não conhecia plenamente a palavra, não conhecia plenamente Deus, mas ele sabia um princípio, como colocá-lo em prática. Sabe, nessa noite eu vou falar a respeito de fé. Porque nós temos declarado fé, nós temos vivido fé, nós temos expandido em fé nessa igreja. Nós estamos a cada dia rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Mas eu quero que todos vocês possam fazer parte disso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui dando tchau para essas paredes, não é simplesmente porque nós somos aluados, como eu posso dizer, que estamos aqui a fazer algo sem... Não, amado. Nós recebemos uma palavra vinda da parte de Deus, que nós iríamos para um lugar maior. E com base nessa palavra que nós recebemos, nós estamos dando tchau. Porque Deus, ele é fiel e justo para se fazer cumprir a palavra dele em nossas vidas. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus 11:1. Vamos começar do começo. Sabe, não se desanime de ouvir as mesmas coisas e coisas básicas, porque são coisas fundamentais que fazem o curso da nossa vida mudar. Porque às vezes a falta de uma informação pode fazer você viver as coisas de Deus ou não. Sabe, as coisas precisam estar fluindo, precisam fluir. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus 11:1 comigo. E aqui diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não sei se você entendeu não, vamos lá.
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amados, fé é uma certeza. Fé não é uma emoção, fé não é um sentimento. Sabe por quê? Porque emoções e sentimentos nós não conseguimos dominar. E Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre os nossos sentimentos e nossas emoções. Então esquece essa cena de sentimento, de emoções, de sentir, de querer ver as coisas. Não, amado. Deus não está no cinco dos ministérios. Deus não está nos 5 sentidos, não. Fé é uma certeza. Fé não é uma emoção. Fé não é um sentimento. Quer ver um exemplo disso? Meu nome é Mateus. Como é o seu nome, pastor? Márcio, o senhor tem certeza disso? O senhor se emocionou por dizer isso? Não sentiu nada? Sabe por quê? Porque é uma certeza, amado. Você não precisa se emocionar com uma certeza. Você não precisa sentir uma coisa que é certa. Se eu chegar para ele e dizer assim, pastor Marco Butilheiro, esse é seu nome? Não, não é. Mas, amado, você se abalou com isso? E por que muitas das vezes Satanás tenta levantar coisas sobre a nossa vida? Coisas que nós sabemos que não é, coisas que sabemos que não somos, e nós, realmente, agora eu sou. Sabe, Satanás chega para mim e fala assim, olha, agora você é José. Eu disse, sou José. Olha, agora você é Felipe. Sou Felipe. Não, amado, eu tenho uma convicção. Eu tenho um documento que fala lá que meu nome é Mateus Rodrigues. Deus deixou um documento dizendo tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode. Então, vamos começar a não nos abalarmos por coisas pequenas que Satanás tenta levantar para nossas vidas. Satanás diz que você é um derrotado. Ei, eu tenho um documento dizendo que eu sou próspero, que eu sou justificado, que eu sou geração eleita, sacerdócio real. Ei, você é doente, você é enfermo. Ei, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu sou sarado e livre. Você é um pobre. Lá em Ageu fala uma palavra que eu gosto bastante. Que Deus é o dono do ouro e da prata. E se Ele é meu pai, eu tomo o ouro e a prata por herança. Está entendendo como é que funciona? Fé é você ter a certeza daquilo que você crê. Uma convicção. Sabe, muitas das vezes nós geramos dúvida dentro do nosso coração, nos atemos a coisas materiais, a coisas momentâneas, a situações que nós podemos passar. Mas, amado, não tem situação nenhuma que possa parar você. Quer um exemplo prático disso? Nós estamos tocando uma obra agora. Nós precisamos de recursos financeiros, sim. Precisamos de recurso material, sim. Nós precisamos de pessoas, precisamos, sim. Mas não é isso que vai parar. Não é isso que vai nos parar. Amado, esquece essa história de o milagre vai acontecer. Não, o milagre já está acontecendo, amado. Bloco por bloco. Parafuso por parafuso. Pessoa por pessoa que está indo lá. É milagre de Deus. É fé em operação. Nós não vamos esmorecer. Sabe por quê? Porque lá na frente, eu vou ser a pessoa que vai estar lá em cima, naquele palco lindo, naquela igreja maravilhosa, com acabamentos maravilhosos. E vou dizer para você as mesmas coisas que eu estou dizendo. Que não foi um milagre, foi a operação do milagre. Foi a operação da fé naquele lugar. Sabe por quê? Porque vai chegar um bonitinho, uma bonitinha lá, que vai olhar para aquilo e vai dizer assim, Pastor Márcio, Deus operou um milagre tão grande.
Não, amado, Deus não operou um milagre. Deus está operando um milagre grande. E Ele não vai parar de operar um milagre lá. Da mesma forma que Ele não vai parar de operar um milagre na minha e na sua vida. Sabe, eu não estou preocupado se temos 2 blocos, 3 blocos, 1000 blocos. Lá não. Eu só sei que bloco por bloco, se for, vai ser. Se Deus levantar alguém para dar uma oferta de 100 mil, vai ser. Se levantar 100 mil pessoas para dar uma oferta de 10, vai ser. Mas, amado, eu não quero limitar a Deus, não. Eu quero fazer a minha parte. Entenda como é que funciona a fé. Desculpa eu estar um pouco mais... Mas porque esse tema mexe muito comigo, sabe por quê? Porque a gente tenta viver ao máximo para poder mostrar ao máximo, para tentar fazer com que você alcance essas coisas também. E muitas das vezes nós paramos e vemos pessoas pararem porque uma situação se levantou. Muitas das vezes nós estamos que nem Tomé. Precisamos ver para crer. Mas sabe a continuação do versículo, o que é que Jesus fala? Olha, tu precisou ver para quê? Para crer. Mas bem-aventurados os que crerão sem ver. Não sei se a ordem é essa, mas é assim. Bem-aventurados os que crerão sem precisarem ver. Amado, esse sou eu e sou você. Amado, se existe uma boa e bem-aventurança em você crer, sem precisar ver, amado, é o caminho que nós devemos trilhar. Eu não sei como é que Deus vai fazer, não, amado, mas eu me coloco à disposição para o plano dele. Eu creio que ele é fiel e justo para se fazer cumprir a palavra dele na minha vida. Independente do que eu sinta, independente do que eu veja. Mas muitas das vezes, nós nos colocamos em situações que Deus já nos tirou dela. Quer um exemplo disso? Eu gosto de dar exemplos práticos assim para você mentalizar bem e você fixar bem. Imagina que minha esposa, ela tem uma conta do cartão de crédito para pagar amanhã. Imagina. E aí eu chego para ela e digo assim, olha, não se preocupa não. Imagina, ela está triste porque amanhã tem uma conta para pagar e ela não tem condições de pagar. Eu disse, olha, não se preocupa não que amanhã eu pago para você. Aí o que é que ela faz? Não, ela fica triste. Ela sai triste. Aí chega para o pastor Márcio e diz assim, pastor, amanhã eu tenho uma conta para pagar no cartão de crédito. Amado, entenda. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós colocamos as nossas causas em Deus. Dizemos para Ele, pai, eu estou precisando disso. Pai, a minha vida está assim. Pai, olha, eu não consigo mais. E Deus diz assim, filho, descansa. Aí você se levanta. Aí chega para a primeira pessoa e fala assim, fulano, estou passando por tanta necessidade, tanto problema que você nem sabe. Não, amado. Se Deus falou, Ele é fiel e justo para se fazer cumprir. O que Ele disse está feito. Descansa, confia no Senhor. Amado, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Persevera. Persevera. Continua. Avança. Expande. Não deixa a sua mente entrar em pane, não. Ei, começa a declarar a palavra sobre a sua vida. Começa a declarar a palavra sobre o seu trabalho. Começa a declarar a palavra sobre aquilo, das coisas que Deus falou que iriam acontecer. Em Hebreus 11, 6, você está ainda em Hebreus? Vai só um pouquinho mais para frente. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam.
Ei, amado, daqueles que se aproximam de Deus. Sabe quando você vai conseguir uma porção maior de fé? Quando você conhecer mais a Deus. Quando você conhecer mais quem Ele é. Quando você começar a buscar mais. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Amado, conhecimento não foi uma coisa destinada só a pastores, só a mestres, só a apóstolos, só mestres. Não, amado. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Quanto mais você conhece sobre a palavra, quanto mais você se esmera em conhecer a Deus, mais Ele vai se mostrar para você. Mais coisas vão ser claras para você. E quando a dúvida se levantar, você vai ter uma palavra para dizer. Você vai ter uma fé, você vai ter uma ação. Sabe? Se sem fé é impossível agradar a Deus e Jesus agradou a Deus, então Ele viveu em fé. Então Ele é um grande exemplo. Vê lá comigo em Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Eu sei que você já conhece essa história. Mas eu queria trazer algumas informações a respeito dessa passagem para você. Marcos 11, 12. Diz o seguinte. No dia seguinte, quando saíram para Betânia, teve fome. Ou seja, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram aquilo. Pula para o versículo 20, diz o seguinte. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crendo que recebestes, e será assim convosco. Amado, Jesus teve fome. Ele não negou a situação. Ele não fingiu que não teve fome. Ele sabia que estava com fome e ele foi até a figueira. Então perceba com isso que uma situação que se levanta na sua vida, não ignore ela não, não finja que ela não existe não. Porque no mundo natural ela existe. Mas não é ignorar. O fato de ignorar não é fé. O fato de você fingir que não existe não é fé. Fé é uma certeza. Certeza em quê? No que Deus falou a respeito da situação. Você ignorar, você fingir que não existe, não vai mudar em nada a sua vida. Sabe o que é que vai mudar a sua situação e a sua vida? É quando você olhar para as circunstâncias e disser assim, olha, eu sou curado e sarado em nome de Jesus. A minha família será salva. Sabe por quê? Porque quando você ignora a situação, ela fica sempre ali, ó, no seu ouvidinho. Não, amado. A fé, ela tem uma ação que é necessário você fazer. É você falar, é você declarar. E Jesus falou que a figueira secaria e a figueira secou. Mas em nenhum momento você vê Jesus chegando perto da figueira, estava sem figo, e ele começa a reclamar. Ele começa a fazer isso. Os discípulos podiam ter trazido alguma coisa para eu comer. É isso que ele fala. Ele se senta, começa a chorar, começa a se lamentar. O
que é que ele faz? Ele declara. Amado, toda vez que uma situação se levantar contra a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é declarar a palavra de Deus. Você tem que declarar as coisas que você acredita em Deus, nas coisas que você aprendeu, nas coisas que você aprendeu buscando a Deus. Então, quando a situação se levanta, em vez de você ficar assustado, ou com medo, ou começar a pensar em inúmeras coisas, declara a palavra. Começa a declarar a palavra. Cada vez que nós damos tchau aqui, algo se concretiza lá. Cada vez que nós damos tchau a esse lugar físico, algo está sendo se concretizando lá. Isso não é bruxedo não, amado. Viu? Bruxedo? Não é bruxaria, aqui é bruxedo. Isso aqui não é magia não, não é bruxaria não. Sabe o que é isso? Isso é fé em ação. Sabe? Porque aquela igreja vai ser construída à base da fé. Não vai ser na força do nosso braço, não vai ser na dependência de homens, não vai ser na dependência do governo ou de quem que seja, não. Nossa dependência está em Deus e nós estamos descansados nele. E da mesma forma tem que ser com a mim e com a sua vida. Está passando por alguma situação, amado? Ora, entrega a sua situação a Deus. Declare em fé coisas que a palavra diz a respeito da situação. E você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Pode não ser do jeito que você quer. Pode não ser na hora que você queria. Porque a nosso gosto, aquela obra já estaria pronta. Se fosse pela nossa vontade, nosso desejo, já era para estar ela lindinha, a gente já estava lá. Mas porque não é do nosso jeito, a gente vai esmorecer? Não. Por quê? Porque fé é a certeza. Certeza de que Deus é fiel e justo para se fazer cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. E acabou. Não dá brecha para mais nada, amado. Não dá brecha para dúvida, não dá brecha para situação, não dá brecha para vozes de pessoas que dizem o contrário para você. Fica com o que Deus disse, amado. Fica com o que Deus declarou sobre a sua vida. Amém? Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, amado, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que declarar. Fé não é um pensamento positivo não, amado. Fé não é você ter uma mentalidade positiva, andar positivo e... Não. Você tem que declarar, amado. Você tem que declarar as verdades da palavra sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre toda a sua vida, amado. Isso é viver em fé. Sabe, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu fiz aquilo que você falou e não deu certo. Já fez errado. Não é fazer o que eu falei, não é fazer o que o pastor Márcio falou, o que o pastor Guilherme falou, ou qualquer pessoa que sobe aqui para ministrar falou, não. Você tem que praticar, mano. Você tem que colocar em prática, você tem que colocar aquilo em operação. Sabe, isso aqui não é uma receitazinha de bolo que você faz não. Você tem que viver, amado. Sabe, nós subimos aqui para pregar sobre coisas que nós vivemos, sobre coisas que nós experimentamos em Deus, coisas que nós passamos, coisas que nós estamos a viver. Mas o que é que você tem vivido em Deus? O que é que você tem participado com Deus? Em quê? Sabe, eu tenho certeza que se eu chamar o pastor Márcio para subir aqui para terminar a ministração sobre fé, ele vai falar bonito, vai falar lindo, vai falar coisas que Deus já tratou no coração dele. Mas não quero gerar condenação sobre vocês, nem ninguém não, amado. Mas entenda, você tem que buscar a Deus, você tem que procurar conhecê-lo cada vez mais e mais. A ponto de um dia alguém chegar para você e perguntar, olha, o que é salvação? E você ter base, você conseguir defender a sua fé. Sabe, porque muitas das vezes nós recebemos a Jesus Cristo. E nós recebemos aquele pacote inicial, nós vemos as coisas mudarem, temos fé, nós cremos e vemos a situação mudar e as coisas se estabilizarem, mas
não para por aí, amado. Existem níveis mais profundos em Deus. Existem coisas maiores e melhores em Deus que eu e você podemos alcançar. Não acho que você sabe de tudo. Não, amado, ninguém sabe de tudo, não. É rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. A cada coisa que se levanta, você rompe em fé. Você declara a palavra. Você declara vida onde existe morte. Você declara saúde onde está enfermo. Você declara paz onde existe caos. Você entende isso? Entende como a fé opera? E é no meio da igreja que nós vamos ver coisas acontecerem, amado. Nós vemos pessoas que estão com dificuldade de se afastarem de Deus. Nós vemos pessoas que recebem promoções se afastarem de Deus. Amado, coisas naturais não podem alterar o que nós fazemos aqui. Coisas naturais não podem alterar o seu compromisso com Deus. Eu já tive momentos muito ruins aqui, amado. Piores até do que você pode imaginar. Tive momentos muito bons. E estou caminhando para momentos melhores ainda. Mas sabe uma das coisas que eu não deixei de fazer? Foi estar aqui, amado, recebendo a palavra. Estar aqui servindo a Deus. Sabe, eu fazia um part-time no começo. E eu fazia com que o tempo do part-time fosse certinho no horário do culto. Oh, desculpe, horário repartido. Obrigado. Alguém já trabalhou em horário repartido aqui sabe como é que é, né? Você trabalha de manhã, depois trabalha outro horário. E eu fazia com que aquele horáriozinho casasse certinho no horário do culto. Para que eu pudesse estar aqui. Para que eu pudesse estar com pessoas que creem da mesma forma que eu. Para que eu pudesse estar com pessoas que iriam edificar a minha vida. Para que eu não pudesse ser deixado levar pelas coisas que aconteciam lá fora. Era cansativo? Era. Mas graças àquilo, graças a pessoas que me apoiaram, que me ajudaram naqueles momentos, hoje eu consigo viver coisas melhores. Por quê? Porque a fé foi sendo operada. Fé em todo momento, a todo momento. Amém? Vocês estão aqui? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Sabe? A palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer libertação na sua vida? Você quer viver coisas melhores em Deus? Conheça a verdade. Conheça a respeito da palavra. Conheça a respeito de quem é Deus. Você quer ser uma pessoa mais ousada em Deus? Você ser uma pessoa mais ativa em Deus? Amado, conheça a Deus. Sabe por quê? Porque se eu pegar o pastor Márcio e soltar ele dentro de BH, ele vai saber onde é que tem um queijo bom? O senhor sabe onde é que vai ter uma loja de tintas? Boa. Loja de ração? Agora, se eu colocar o senhor lá em Aracaju, o senhor sabe quantos shoppings tem lá em Aracaju? O senhor sabe onde é que come um caranguejo gostoso lá em Aracaju? Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você é exposto a um ambiente que você não está habituado, você se acovarda. Imagina você entrar num lugar que você nunca entrou. Você fica assim, será que é por ali? Será que é por aqui? A casa de banho, onde é que fica? Será que é lá? Será que é aqui? Amado, você tem que estar habituado a essa palavra. Você tem que estar familiarizado com essa palavra. Para que quando uma situação se levante, você consiga dizer onde é que está.
você consiga se levantar contra ela e declarar a palavra. Amém?